Ontem, dia 17 de novembro de 2025, por volta das 10 horas e 30 da noite, no aeroporto de Guarulhos, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, caminhava em direção ao jato particular dele, um Falcon 7X, pronto para decolar rumo a Malta. Ele não sabia, mas 15 agentes da Polícia Federal já estavam posicionados no terminal, esperando por ele. Às 10h30, o dono do Banco Master foi preso. E menos de 12 horas depois, o Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Foi o fim. Um banco que ele tinha cerca de 62 bilhões de reais em depósitos de pessoas físicas, simplesmente deixou de existir da noite para o dia. E se você tem CDB do Banco Master, ou se você conhece alguém que tem, eu preciso que você mande esse vídeo para essa pessoa e assista esse vídeo do começo ao fim. Isso vai ser muito importante para você entender tudo o que está acontecendo com o Banco Master e como isso pode afetar o seu bolso. Mas antes de começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda o YouTube a entender que você quer receber mais conteúdo sobre investimentos e fortalece o nosso trabalho de sempre te deixar informado. Eu dividi o vídeo de hoje em basicamente duas partes. Primeiro, a gente vai entender o que está acontecendo com o Banco Master e segundo, como esses últimos acontecimentos vão impactar o seu bolso. Para você entender essa história toda, a gente precisa voltar alguns anos no tempo, mais especificamente para o ano de 2019. Naquela época, o Banco Master, que antes se chamava Banco Máxima, era uma instituição financeira bem menor do que é hoje. O patrimônio líquido do banco era de 200 milhões de reais, nada demais. Era um banco focado principalmente em crédito consignado para aposentados e crédito consignado, quando é bem feito, é um negócio excelente, porque você empresta dinheiro para alguém que tem uma renda garantida todo mês, que é a aposentadoria, e o desconto da parcela é feito direto na folha de pagamento. Então o risco de calote para o Banco Máxima era muito pequeno. Na época era um modelo de negócio sólido, conservador, nada espetacular, mas funcionava. Só que a partir de 2019, algumas coisas começaram a mudar no banco. Entre 2019 e 2023, o Banco Master fez algo que chamou a atenção de milhares de pessoas no mercado financeiro. O crescimento do banco simplesmente explodiu. Em apenas 4 anos, o patrimônio líquido do banco saltou de 200 milhões para 2,3 bilhões de reais. E como que eles fizeram isso? Eles ofereceram CDBs com rentabilidades absolutamente insanas para os investidores. Se você não entende nada sobre investimentos e não sabe como a renda fixa e um CDB funciona, pensa da seguinte forma: quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. E é isso, simples assim. Você pega os seus 10 mil reais e fala para o banco: toma aqui, meus 10 mil, você fica com esse dinheiro por 2 anos e quando esses 2 anos passarem, você me devolve esses 10 mil mais um juro. E esse juro pode funcionar de 3 formas. Pode ser pós-fixado, então seu dinheiro vai render de acordo com algum índice, geralmente o CDI. Se o CDI está em 13%, você ganha 13%, se sobe para 15%, você ganha 15%. O pré-fixado, você já sabe exatamente quanto você vai ganhar. Então comprou um CDB que paga 14% ao ano, pronto. Não importa se o CDI sobe ou desce, vai ser 14%. E tem um híbrido, que é a mistura dos dois. Por exemplo, IPCA mais 6% ao ano. Você vai receber inflação mais 6% de juro real. A grande maioria dos CDBs disponíveis no mercado são pós-fixados atrelados ao CDI. E aqui é onde a coisa fica interessante, porque enquanto os bancos grandes pagavam 100% do CDI e alguns bancos médios pagavam no máximo 110% do CDI, o Banco Master pagava 140% do CDI. E lembrando que hoje a gente está com a maior taxa de juros dos últimos 20 anos. A Selic está em 15%, então quando a gente fala de 140% do CDI, a gente está falando de uma rentabilidade na casa dos 20% ao ano. Obviamente, quem tinha olhares mais atentos começou a desconfiar do banco, né? Mas o argumento que convencia os investidores era sempre o mesmo. Ah, mas tem FGC, o Fundo Garantidor de Crédito cobra até 250 mil reais. Então é só não passar desse limite e tá tudo certo. E foi exatamente isso que milhares de brasileiros fizeram. Eles investiram no Banco Master, alguns com 50 mil, outros com 100 mil, muitos com 240 mil, bem no limite do FGC, e muitos outros, completamente dominados pela ganância ou pela ignorância, colocaram mais do que 250 mil. Alguns colocaram o dinheiro da vida inteira nesses CDBs, mas tinha um detalhe que a maioria das pessoas ignorava. Se o Banco Master estava pagando 140% do CDI para os investidores, onde que ele estava aplicando esse dinheiro para conseguir pagar essa conta? Porque pensa comigo, se você pega dinheiro emprestado a 20% ao ano, você precisa emprestar esse dinheiro ou investir em algo que vai te dar mais do que 20% ao ano para ter lucro, né? Era aqui que a coisa ficava complicada. O Banco Master estava investindo pesado em duas coisas. Primeiro, precatórios. Precatórios são dívidas que o governo tem com pessoas ou empresas. Então funciona assim: alguém processou o governo, ganhou na justiça e agora o governo tem que pagar. Só que o governo não paga na hora. Ele entra numa fila e essa fila pode demorar 5 anos, 10 anos, às vezes 20 anos para você receber. Enquanto você está esperando receber do governo, a sua dívida com os investidores continua crescendo a 20% ao ano. Segundo, participações em empresas. O Banco Master passou a comprar fatias de várias empresas. Eles compraram participação na Oncoclínicas, que é uma empresa de tratamento de câncer, compraram participação na Bion, que ia produzir genérico do Ozempic, e vários outros negócios. O problema é que muitas dessas empresas não iam gerar caixa na hora. Você pode ter uma empresa que vale 1 bilhão hoje, mas se você precisar vender ela amanhã, talvez você não consiga vender por esse preço, ou
pior ainda, talvez você não consiga vender. Enquanto isso, a dívida com os investidores continuava lá, crescendo, cobrando juros mês após mês. Era como se o Banco Master estivesse pegando dinheiro emprestado no curto prazo, que os CDBs vencem em 1, 2, 3 anos, e aplicando em ativos de longo prazo, que só dariam retorno daqui a muito tempo. Esse descasamento era muito perigoso, até que em março de 2024 começaram a surgir os primeiros alertas. Saíram uma série de reportagens questionando a saúde do modelo do Banco Master. Vários analistas de mercado começaram a levantar bandeiras vermelhas, inclusive muitos aqui do Grupo Primo, mas ao mesmo tempo o banco estava tentando se estabelecer. Em abril de 2024, o Master comprou o Banco Voiter por 436 milhões de reais. Em agosto de 2024, ele concluiu a compra do Will Bank, que trouxe mais de 10 milhões de clientes para dentro do Master. Em outubro de 2024, algo interessante aconteceu. A Fitch Ratings elevou o rating do Banco Master de BBB para A-. Ou seja, oficialmente, o banco tinha melhorado a nota de crédito. Então, aparentemente, estava tudo indo muito bem. Mas em janeiro de 2025, o dono do Banco Master fez algo que surpreendeu o mercado. Ele anunciou um aumento de capital de 2 bilhões de receita no banco. Na época, ele disse que o objetivo era expandir as operações. Só que hoje, olhando para trás, muita gente acredita que aquele dinheiro era necessário não para expansão, mas para tentar segurar o banco de pé. Porque a saúde dele estava muito comprometida. O Banco Master tinha aproximadamente 50 bilhões de reais em depósitos e esses depósitos estavam crescendo a uma velocidade assustadora, pagando 140% do CDI. Mas do outro lado, os ativos do banco não estavam gerando caixa na mesma velocidade. Era uma bomba relógio. Então, em março de 2025, uma outra notícia pegou o mercado de surpresa. O BRB, que é o Banco de Brasília, é um banco público, anunciou a compra do Banco Master por 2 bilhões de reais. Nessa operação, o BRB ia comprar 58% das ações do Master, criando um conglomerado de 112 bilhões em ativos e 15 milhões de clientes. Parecia então a solução perfeita. O BRB, que era um banco regional, pequeno, mas sólido, compraria o Master, resolveria o problema de liquidez e todo mundo sairia feliz dessa história. Só que tinha um problema. O BRB é um banco público do governo de Brasília e o Master tinha operações extremamente arriscadas. Então o que começou a sair em várias manchetes era que o dinheiro público estava sendo usado para salvar um banco privado e fez operações duvidosas. O mercado não gostou. Vários bancos se manifestaram dizendo serem contra e o Banco Central começou a investigar. E depois de meses em análise, em setembro desse ano, o Banco Central tomou uma decisão. Ele vetou a compra do Banco Master pelo BRB. O Banco Central não deu uma justificativa pública oficialmente, mas muita gente do mercado acredita que o Banco Central começou a enxergar problemas graves nos ativos do Master. E tem mais. Essa junção dos bancos manteria o Daniel Workara na gestão do banco, o que para muita gente não fazia sentido nenhum. Com o veto do Banco Central, a situação do Master começou a ficar cada vez mais delicada. Em outubro, eles contrataram o banco de investimentos Laplace para assessorar a venda de ativos do grupo. Afinal de contas, eles precisavam levantar dinheiro e rápido. O principal ativo que eles tinham à venda é o Will Bank, que tinha 12 milhões de clientes, e aí apareceram alguns interessados. Surgiram boatos que até mesmo o Luciano Huck, que tinha um programa patrocinado pelo Will Bank, pensou em comprar o banco. Mas enquanto isso, a Oncoclínicas, uma empresa que tinha 478 milhões de reais em CDBs do Master, anunciou, fez um acordo de repactuação. Repactuação é basicamente renegociar a dívida. É quando você está devendo e não consegue pagar. Aí você senta com o credor e fala, olha, eu não tenho dinheiro todo agora, e se eu te pagar parcelado? O Banco Master negociou pagar em 20 parcelas mensais entre outubro de 25 e maio de 27. E se ele não pagasse? O Master daria as ações que ele tinha das Oncoclínicas como garantia. Então era um sinal claro. O banco estava com problemas sérios de liquidez. Durante um mês, a poeira baixou, até que no dia 17 de novembro, ou seja, ontem, saiu um comunicado que trouxe um fio de esperança para o Master. A Victor Holding Financeira anunciou que compraria o banco. Alguns investidores dos Emirados Árabes Unidos colocariam 3 bilhões de reais no banco e levariam tudo. Isso era inclusive mais dinheiro do que o próprio BRB tinha oferecido meses antes. E detalhe, o dono do Master seria excluído do negócio. Ele venderia 100% da participação e sairia completamente. Parecia então a salvação e o anúncio foi feito às 18 horas. Muita gente achou que finalmente o problema estava resolvido, mas poucas horas depois do anúncio, o dono do BRB estava no aeroporto de Guarulhos. Ele ia embarcar no seu jato particular rumo a Malta. Oficialmente, segundo a sua defesa, a viagem era para fechar negócios, para tentar vender a empresa, mas a Polícia Federal tinha outra interpretação, fuga. E quando ele chegou ao terminal executivo, 15 agentes da Polícia Federal estavam esperando lá por ele. Naquela noite, nessa noite, ele foi preso. E tem mais. Sabe o Banco de Brasília, que tentou a compra do Master? A Polícia Federal também cumpriu o mandato de busca e apreensão na casa do presidente do BRB. Ele foi afastado do cargo pela Justiça. No dia seguinte de manhã, o Banco Central, sob a assinatura do presidente Gabriel Galípolo, decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Liquidação extrajudicial
judicial significa que o Banco Central assume o controle total das operações, tira os donos, coloca um interventor e começa a desmontar o banco peça por peça, na tentativa de pagar todo mundo que se lascou emprestando dinheiro para o banco. Além disso, também foi decretada a indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores do banco. Ou seja, todos os bens do dono do Master e dos outros administradores foram bloqueados pela justiça. E a Fictor, aquele grupo de investidores árabes que tentou comprar o banco por 3 bilhões, o que aconteceu? A operação morreu ali mesmo. Não dá para comprar um banco que está sendo liquidado pelo Banco Central. Imagina só, se eles não soubessem o que está acontecendo, eles devem ter tomado um susto, né? E se eles soubessem o que está acontecendo, o susto não ia ser tão grande assim. Mas parecia que era o fim do Banco Master. E a pergunta que fica no ar e que todo mundo quer saber: e quem tem CDB do Banco Master? O que acontece? Vamos pensar em alguns casos possíveis. Cenário 1, você tem até 250 mil reais em CDBs do Master. Se você tem até 250 mil, você está coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ao contrário do que muita gente pensa, o FGC não é do governo. O FGC foi criado pelos próprios bancos para proteger investidores em casos como esse. Quando o banco quebra e entra em liquidação, o FGC entra em ação e paga até 250 mil por CPF por instituição financeira. Ah, mas eu não vou receber na hora? Não, não é imediato. Normalmente leva algumas semanas, às vezes até 2 ou 3 meses, até o FGC processar tudo e fazer o pagamento. Inclusive, uns 2 ou 3 anos atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal falando da BRK Financeira, que era outra instituição passando por problemas, e na época demorou cerca de 15 dias para os investidores receberem o dinheiro de volta. O único problema é que a BRK era bem menor que o Master, então eu espero que você seja paciente, porque deve demorar mais do que 15 dias para você receber os seus investimentos. Ah, mas o meu CDB está vendendo 140 do CDI, eu vou continuar recebendo essa rentabilidade? Não. A partir do momento que o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial, o CDB para de render. Ele fica congelado no valor que ele estava no dia da liquidação, beleza? E se eu tiver CDBs em mais de uma instituição do mesmo grupo? Aí é o seguinte, o limite de 250 mil é por instituição financeira. O Banco Master era dono do Will Bank, mas são CNPJs diferentes. Então, na teoria, você tinha 250 mil no Master e 250 mil no Will Bank, você tem cobertura nos dois. E lembrando que o pagamento do FGC não é automático, tá? Aqui que você precisa prestar atenção. Você precisa acessar o aplicativo do FGC, fazer cadastro e indicar a conta para receber. Vai funcionar da seguinte forma. O primeiro passo é o Master que vai fazer. O banco vai enviar para o FGC uma lista com os credores por CPF ou CNPJ. O segundo passo é do FGC. Eles vão pegar esses dados e vão validar e preparar o sistema para o pagamento. Isso pode demorar até 30 dias. E enquanto isso, você vai fazer o seguinte, você vai baixar o aplicativo do FGC, você vai cadastrar tudo direitinho com seus documentos e dados pessoais. E depois você precisa informar a sua conta bancária. Você vai guardar a liberação para solicitar o pagamento para o FGC. E depois disso, você vai solicitar a garantia, você vai assinar digitalmente e esperar um tempo até o depósito cair na sua conta. É simples assim. Ninguém sabe quando vai receber esse dinheiro, mas se for abaixo de 250 mil, a grande chance é de você receber ainda esse ano, antes do Natal, quem sabe. E se você tiver acima de 250, aí você vai precisar esperar a liquidação completa do Master e isso pode levar alguns anos. Agora vamos para o cenário 2. Você tem aqui mais de 250 mil em CDB do Master. Aqui a situação realmente fica complicada, tá? Se você tem, digamos, 500 mil no CDB do Master, você vai receber os 250 mil da FGC. Talvez demore, mas em algum momento você vai receber. Mas e os outros 250? Aí você vai entrar numa fila dos credores do banco. O Banco Central vai contratar uma empresa que vai ser a liquidante do Master, essa empresa vai começar a vender os ativos do banco, vai vender os precatórios, vai vender as participações nas empresas, vai vender tudo que tiver valor, vai começar a ter leilão das coisas dos imóveis comerciais, a cadeira, o computador, sei lá o quê. E aí com esse dinheiro ele vai pagar os credores. Mas aqui tem um problema, tem uma fila. Primeiro vão pagar os credores trabalhistas, que são os funcionários que não receberam salário, por exemplo. Imagina quanta gente tem lá trabalhando no banco que eventualmente não sabia do que estava acontecendo, um coitado, uma coitada que de repente se viu sem emprego agora. Essa pessoa vai ter prioridade. Depois, pagam-se os credores com garantia real, ou seja, tipo um empréstimo com imóvel em garantia. Depois, os credores chamados de quirografários, que são os credores sem garantia. E aqui que entram os CDBs acima de 250 mil. Ou seja, você só vai receber o que sobrar depois que todo mundo na frente for pago. E quando que isso aqui vai acontecer? SDS. SDS é só Deus sabe. Pode ser que você receba 50% do valor, pode ser que você receba 30% do valor, pode ser 10%, pode ser 0%, pode ser em um mês, pode ser só no ano que vem. Depende de quanto dinheiro o liquidante conseguir levantar vendendo os ativos do banco. Mas, Thiago, e se eu quiser vender meu CDB agora no mercado secundário? Você pode tentar, mas provavelmente você vai ter que vender seus CDBs com desconto. Então, se você tiver 100 mil de CDBs, provavelmente você vai conseguir vender por nada, praticamente. Então, conselho, se você tem menos de 250 mil e está coberto pela FGC, é só não vender no desespero, fica tranquilo, você vai receber. Pode demorar, mas você vai receber. Agora, se você tem mais de 250, é uma decisão sua. Não terceirize sua responsabilidade, tá? Agora, deixa eu te mostrar porque toda essa situação é tão delicada. O Banco Master tem cerca de 62 bilhões de reais em depósitos.
riscos. Não dá para saber quanto desses 62 bilhões estão cobertos pelo FGC. Eu ouvi alguma coisa de entre 30 e 40, mas o FGC tem no total 148 bilhões de reais de patrimônio. Ou seja, o Master representava sozinho quase metade de todo o patrimônio do FGC. Se todo esse dinheiro precisasse ser pago, seria o maior acionamento do FGC da história do Brasil. E olha que depois de tudo que você viu aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você entendeu uma coisa. Investir não é algo tão simples assim. Muita gente, cegada completamente pela ganância, colocou o dinheiro de uma vida inteira nesses CDBs. As pessoas olhavam apenas para a rentabilidade e elas esqueceram que de nada adianta você procurar o CDB que paga mais se você não entende os riscos por trás daquele emissor. E esse foi um dos motivos que me fez criar a Portfel, a consultoria de investimentos do Grupo Primo e a consultoria que mais cresce no Brasil. E se você quer investir, mas não sabe por onde começar, se você tem medo de cometer erros como o que aconteceu com o Banco Master, se você precisa de ajuda de alguém qualificado do meu time, principalmente nesses tempos de incerteza, clica no link aqui da descrição ou escaneia o QR Code que está aparecendo na tela. Um consultor do meu time vai entrar em contato com você, vai montar um plano personalizado para te ajudar a investir e inclusive tirar suas dúvidas sobre o FGC. Enfim, queria deixar claro que não é legal torcer pela desgraça alheia e eu fico triste de verdade quando eu vejo notícias como essa acontecendo. Fico triste pensando no impacto que essa falência pode causar na vida de milhares de investidores, que vários devem ter entrado nessa bucha por total ignorância. Infelizmente, muita gente vai perder dinheiro. Turma, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.